Vamos lá, pessoal. Tem um jovem dando entrevista aí na internet, né? Que é um jovem da igreja que supostamente, quando está falando em línguas, começa a falar em inglês, né? The King, de não sei o quê, e essas bobeiras, né, que nós vemos. Eu queria deixar algumas reflexões a respeito disso. Primeiro, nós temos o direito de julgar os de dentro da fé, tá? Isso é bíblico. Os de fora Deus julgará. A igreja faz o contrário, a igreja julga os de fora, sendo que Jesus falou que os nascidos da carne são carne, é da carne, se inclina para as coisas da carne. Nós podemos julgar profecias, nós podemos julgar comportamentos, nós podemos julgar manifestações do Espírito dentro da igreja. Isso é fato. Esse rapaz, primeiro que ele está numa situação muito sensível, e eu digo que quem está em pior situação são os pais desse jovem, se ele tiver pais, né? Ou responsáveis por ele. Porque está vendo esse jovem trazendo uma fama para o reino de Deus, para a fé cristã, porque isso é motivo de deboche aqui fora, tá? E o evangelho não é para ser escarnecido dessa forma. E ao mesmo tempo ele acaba demonstrando também a fragilidade, porque ele só tem esse palco porque tem gente que segue ele. Essa é a boa verdade. Ele só tem todo esse aparato porque tem gente que segue ele. Isso mostra a fragilidade da igreja desse século. Pessoas tolas que qualquer tipo de manifestação dão amém para qualquer coisa, sabe? Isso mostra realmente o motivo do deboche, o que me leva a crer que Deus nem pode até nem levar em consideração essa situação, mas querer nos mostrar como está a igreja no dia de hoje, com quão tola está a igreja a ponto das pessoas seguirem uma criança, né, enriquecendo aí, possivelmente enriquecendo, né, pedindo oferta, achando que não tem nada de errado fazer o que ele está fazendo, mas que também pode ser um propósito de Deus para mostrar o quão tolos somos, porque se não for um propósito de Deus, eu digo, esse rapaz está em maus lençóis, assim como a sua família, dependendo do grau de conhecimento dele, e parece que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Pelas entrevistas a gente percebe que ele não está ali inocente, ele não é inocente. Eu posso falar inglês, eu posso falar em árabe, isso é bobeira. Tipo, ele parece um Pablo Marçal Mirim, né? A realidade é essa, parece um aprendiz de Pablo Marçal, essa é a realidade. Então, vou até acabar sendo processado, mas não tem problema, os advogados públicos estão aí para me ajudar. Mas a realidade é essa, é um tipo de comportamento que mostra a fragilidade da igreja hoje. E até quando isso vai continuar? A minha pergunta é, até quando essas bobeiras vão continuar? Até quando seremos um motivo de escárnio, né? Seremos a evidência na boca do ateu. Nós não precisamos discutir com o ateu, nós não precisamos discutir com outras religiões. Nós podemos muito bem deixar o ateu seguir o ateísmo dele e as outras religiões seguir a religião delas, porque foi isso que Jesus fez. Jesus não foi lá incomodar a religião de ninguém. Quando Paulo esteve numa certa cidade idólatra, foi porque Deus mandou ele lá e falou para aquelas pessoas que o coração dessas pessoas se abriram para Paulo. Então, ele não foi lá falar mal dos ídolos, ele simplesmente pregou o Deus dele, mostrou que eles deveriam se abster daquelas práticas e simplesmente alguns o seguiram. Foi Deus que abriu o coração. Paulo não fazia nada sem a direção do Espírito Santo. Eu vou naquela tribo lá que nunca entrou lá o homem branco, mas eu vou lá pregar o evangelho. Não vá. Você não foi mandado para lá? Deus não te orientou a ir lá? Mas eu tenho que pregar a toda criatura. Mas Deus está te dando essa direção, porque Paulo também poderia pregar a toda criatura. E tinha muitas vezes que Paulo não podia estar em certos lugares porque ele seria morto. Os próprios profetas desciam ele numa cesta, né? Pelas montanhas, para que ele não fosse morto. E ele queria ir pregar, e os profetas diziam, não vá que você vai morrer. Não é para ir nessa direção, é para ir para outra direção. Então a igreja trabalhava em conjunto. Por mais que Paulo seja um cara espiritual, ele também tinha obediência, ele obedecia também os profetas da época, porque no coração dele testificava a mensagem. Então às vezes o cara queria ser rebelde, enfrentar todo mundo, mas não era assim.
Então, até Paulo entender essa situação, né, as coisas tiveram que passar por esses processos. Então nós vemos muita fragilidade, as pessoas pedem o que quiser, pedir dinheiro na igreja, pedir uma oferta de 10 mil, alguém dá, isso não é oferta voluntária. Voluntarialismo, acho que é essa a palavra, é quando a pessoa em si determina fazer algo. Ela não foi, ela não foi forçada a nada, não foi dado nem uma pista do que ela que teria que fazer. Ela por si só fez. Porque depois, quando vier reclamar, mas vem cá, alguém te pediu, alguém sugeriu, alguém falou alguma coisa? Não. Então, a senhora quis fazer, o senhor quis fazer da forma que quis, e aí como é que a senhora quer responsabilizar a igreja agora? Então, isso é uma oferta voluntária, a pessoa faz de forma voluntária. Ah, vamos te botar na justiça. Bota na justiça, perde por quê? Porque ninguém pediu, porque ninguém forçou a barra, ninguém nem sequer falou algo semelhante àquilo, né? Então, essas bobeiras que a gente vê e ficam umas discussões inúteis, né, na internet.